Bom dia, Pai do Senhor a todos. Deus abençoe a vida de cada um que está ouvindo essa palavra. Essa manhã eu queria deixar uma reflexão. Se encontra em Lucas capítulo 18, a partir do verso 1. A palavra tem como título a parábola da viúva persistente. O verso 1 diz: E disse-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homem. Havia também naquela cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra os meus adversários. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda não temo a Deus e nem respeito a homem. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para a fim que ela não volte me importunar muito. Disse-lhe o Senhor: ouvi o que disse o juiz injusto? Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que era justo, e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, não aquele, porque qualquer que si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que si mesmo se humilha será exaltado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esses 14 versículos, vamos meditar um pouco nele. No início, Jesus começa a parábola contando sobre a viúva persistente. Uma mulher que para ela já não tinha mais solução, saída, esperança. Pois quem estuda um pouco a palavra sabe que a viúva naquele tempo vivia de ajudas, vivia daquilo que o povo poderia lhe dar após a morte do seu marido. Mas essa mulher tinha uma causa a ser ganha, mas estava na mão do homem da terra, um homem justo, um homem que não temia o Senhor, um homem que não temia homem algum, um homem que não tinha compaixão para com o próximo. Mas a gente vê que essa mulher persiste, ela insiste. E o Senhor, aquele juiz, lhe dá a vitória pela sua persistência. Porque ela não desiste do seu objetivo. Porque ela não desfalece, porque ela não se cansa daquilo que ela precisava. Todavia, a gente devemos ser da mesma forma. Às vezes, oramos, buscamos, clamamos, e não ouvimos
a resposta é de imediato. A resposta não vem da maneira que a gente quer, na hora que a gente quer. Mas o silêncio de Deus é trabalho. O silêncio de Deus é aprimoramento. O silêncio de Deus também é resposta para mim e para a sua vida. O não de Deus é livramento. A gente temos que entender, trabalhar de Deus em nossas vidas. E o que me chama mais atenção é que após ela ganhar a sua causa, Jesus volta para a palavra e diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Ou seja, o Senhor não fará justiça a mim, a você. Mas para isso a gente temos que persistir em oração. Sempre orando e nunca desfalecendo, como a palavra fala no primeiro versículo. Não é porque oramos hoje e não aconteceu ainda que vamos deixar de orar por essa causa. Por aquele filho que está afastado, por aquele marido que está longe dos caminhos do Senhor, por aquela esposa que também não caminha contigo. Não é porque não oramos agora que o Senhor não vai fazer. O Senhor faz, mas é no tempo dele. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes, capítulo 3, que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E o tempo do Senhor é diferente do meu e do seu. O tempo dele é perfeito. Ele trabalha da melhor forma possível. E a Bíblia ainda fala que ele não é tardio para com os deles. Embora a gente pensamos que esteja demorando, esteja sendo tarde, mas o Senhor não é tardio. O trabalhar dele, o tempo dele é no momento certo, na hora certa. Tudo dele acontece no momento exato. Quanto menos a gente espera, a promessa se concretiza, o milagre se realiza em nossas vidas. Temos que entender o trabalhar de Deus. Precisamos orar, não desistindo, não perdendo a fé, não perdendo a esperança. Todavia, que a gente venhamos orar, persistindo no nosso milagre, persistindo naquilo que o Senhor nos prometeu. Mas está demorando, mas ainda não aconteceu, já faz um bom tempo. Não se preocupe, o Senhor vai chegar com a resposta. A palavra é clara em dizer que Deus fará justiça para os seus escolhidos, aqueles que clamam a Ele de dia e de noite. Essa promessa é para mim e para você. E Ele diz que depressa lhe fará justiça. Mas a palavra deixa aqui claro que também, que para isso temos que ter fé. Porque no versículo 8 fala: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Para o milagre acontecer, temos que orar, persistir e ter fé. Permanecer tendo fé. Permanecer mantendo a esperança para que o milagre venha acontecer. Da mesma forma que a causa da viúva foi ganha pela sua persistência, que venhamos persistir em nossas orações, pelo nosso milagre, por aquilo que o Senhor tem para conosco. E o Senhor nos mostra nessa mesma parábola, no exemplo de dois homens, o fariseu e um publicano. O fariseu e o publicano ambos subiram para orar. De maneira que o fariseu subia e orava próximo ao publicano ali, mas ele orava em pé, mostrando a Deus, se autogloriando, mostrando que não era um homem roubador, não era um homem injusto, não era um homem adúltero,
E ainda usou como exemplo aquele publicano que estava ali humilhado na presença de Deus, que não sou como este publicano, mostrando que jejuava 2 vezes ao dia, que dizimava de tudo que ganhava. Mas o publicano, por sua vez, na sua pequenez, reconhecendo que é falho, pecador, cheio de defeito, nem os olhos para o céu ele tinha força de levantar, mas batia no peito e pedia misericórdia de Deus, porque ele reconhecia que era pecador. E a palavra de Deus fala que aquele homem saiu justificado, porque reconheceu que era pequeno, porque reconheceu que era pecador. Que venhamos ver esses dois exemplos e reconhecer o quão falhos somos, o quão pequenos somos diante da presença de Deus Altíssimo. Que não existe ninguém melhor do que ninguém, não existe ninguém maior do que ninguém. E a palavra fala que qualquer que se exalta será humilhado, e qualquer que se humilha será exaltado. Que venhamos se humilhar na presença do Senhor. Que venhamos buscar a presença de Deus. A palavra do Senhor fala: buscar o Senhor enquanto se pode achar. Que venhamos buscar essa presença enquanto podemos encontrá-la. Que venhamos buscar, que venhamos persistir, que não venhamos perder a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança no nosso Deus Altíssimo. Um Deus que tudo pode, um Deus que faz o impossível acontecer em nossas vidas. Aquilo que é impossível aos nossos olhos é possível para o nosso Deus. Fique com essa reflexão nessa manhã. Que o Senhor venha abençoar a vida de vocês. Que o Senhor venha abençoar cada lar, cada coração. Se humilhe na presença do Senhor. Busque mais, desça mais. Não perca a esperança, não perca a fé. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.